Graças e paz, amados irmãos, nós estamos dando sequência à nossa EBAC, a Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, do qual nós estamos falando das parábolas de Jesus. E hoje, em especial, nós vamos falar de uma parábola bem especial, ela aparece apenas no Evangelho de Marcos e em nenhum outro lugar, e muitas vezes ela é até renegada, né? As pessoas passam por cima dessa parábola porque ela está bem no meio de outras parábolas. E hoje nós vamos falar justamente sobre a parábola da semente que cresce em segredo, tá? O texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 26 a 29, e assim nos diz o Evangelho de Marcos. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. O que é muito interessante sobre esta parábola, primeiro é nós analisarmos por que Marcos é o único que registra esta parábola. Ao contrário dos evangelhos sinótico porque eles têm a mesma ótica, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas contam as mesmas histórias com perspectivas um pouco diferentes, né? Então você tem Mateus, que escreveu o evangelho dele para os judeus, então você vai encontrar uma genealogia de Jesus que o arremete até o rei Davi, porque a intenção de Mateus era mostrar para o judeu que Jesus era o Messias prometido. Você vai ver o evangelho de Mateus, diversas promessas do Antigo Testamento, um linguajar próprio da cultura judaica, enquanto que Lucas tem outra preocupação. Ele quer mostrar Jesus como filho de Deus, tanto para o gentil quanto para o judeu. Lucas é aquele que faz uma pesquisa acurada, ele literalmente é um investigador, ele pesquisa as testemunhas oculares, ele tenta então trazer os fatos cronologicamente, sendo que Lucas dividiu o evangelho dele em dois livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E agora nós olhamos para Marcos, que são os três sinóticos. Marcos, se pudéssemos resumir o livro de Marcos, ele é aquele que escreveu para o povão. É aquele que usa um linguajar bem simples, nós pega, nós faz, nós vamos. Isso é Marcos. Marcos ele está preocupado em mostrar, principalmente para os romanos, que Jesus é o servo sofredor. É aquele que se esvaziou da sua forma de Deus e veio aqui sofrer. O Evangelho de Marcos é um evangelho extremamente dinâmico. Ele é muito marcado por uma palavra grega chamada eutus, que quando você traduz o eutus para o português, você pode traduzir por imediatamente. Ou então, logo a seguir. Marcos é dinâmico, Jesus ele não descansa, Jesus ele está correndo, ele está toda hora fazendo alguma coisa, ele está ensinando, ele está pregando, ele está curando, ele está salvando. Jesus não para. Por isso que Marcos já coloca logo no início dessa parábola, nós encontramos esse disse ainda, né? Então, conforme Marcos, vamos ver o que motivou essa parábola, né? Então, no capítulo 1 diz assim: voltou Jesus a ensinar, quer dizer, Jesus já estava fazendo alguma coisa, e na dinâmica de Marcos, esse Jesus dinâmico, né? Ele volta a ensinar à beira-mar, e reúne-se uma numerosa multidão a ele, de modo que ele entra no barco, ele se assenta e pede para se afastar um pouco da praia, e todo o povo na beira da praia, assim ele ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. E é interessante que Jesus começa então com a parábola do semeador. Jesus diz que o semeador saiu a semear, a jogar a semente, e algumas caíram numa terra boa, outras na terra ruim. Essa parábola já é mais conhecida, a parábola do semeador. Na sequência, há uma explicação da parábola do semeador. Jesus explica aos seus discípulos, porque eles chegam a Jesus e pedem uma explicação sobre a parábola do semeador, porque eles não conseguiram compreender. E Jesus explica a parábola do semeador, e já explicando a parábola do semeador, Jesus já
fala uma nova parábola, que é a parábola da candeia, né? Que você não pode acender uma candeia, esconder debaixo da cama, porque ela ilumina a casa. Então Marcos coloca Jesus como um personagem dinâmico. Jesus, ele não descansa, né? Ele está trabalhando como servo que ele veio ser. E após a parábola, então, do semeador, nós teremos a parábola do grão de mostarda. Na realidade, Jesus falou primeiro do semeador, da candeia, e na realidade Jesus aí fala da semente que cresce escondida e depois do grão de mostarda. Todas essas parábolas estão ligadas. Todas essas parábolas Jesus profere do barco. E é interessante que é neste barco que acontece, então, aquela tempestade que Jesus acalma a tempestade, que Jesus está dormindo, né? É interessante notarmos isso, porque Jesus está esgotado. Jesus está cansado de servir, ele ensinou, explicou, ensinou parábola, estava o dia inteiro. Então, quando ele entra no barco, no meio de uma tempestade, Jesus consegue dormir no meio de uma tempestade, para você ver como Jesus estava estafado. E logo após ele acalmar a tempestade, Jesus já está de novo trabalhando e ele vai então ter um encontro com o endemoniado de Gadarena. Então Marcos ele coloca essa dinâmica em seu evangelho, e essa parábola da semente escondida está justamente entre essas três parábolas muito conhecidas, muito bem faladas, enquanto ela realmente parece uma sementezinha escondida. Eu separei um pequeno vídeo para que a gente possa analisar. A gente está falando de semente, né? A semente do semeador, a semente do grão de mostarda, a semente que é escondida. Jesus está falando muito o termo agrícola, né? Para uma cultura judaica agrícola, para pessoas que entendiam muito bem a questão do plantio. E aí, a gente que é da cidade aqui, a gente às vezes só vai lá e compra o produto e a gente está um pouco distante desse linguajar agrícola. E é por isso mesmo que eu separei um pequeno vídeo de 1 minuto e pouco para a gente dar uma olhada do que é que Jesus está falando, ok? Assistam comigo. Esse é o nosso vídeo rapidinho que a gente pôde olhar ali. E é interessante que nós notamos que a semente ela faz tudo aquilo que nossa mente jamais entenderia como vida, né? Primeiro a semente precisa morrer na terra, e quando ela morre na terra, então ela cresce primeiro para baixo, não para cima. Ela cria as raízes na terra, os nutrientes entram por essa raiz e aí a vida brota daquela casquinha que ficou surgindo, então, aquilo que a gente acabou de ver. É muito interessante. Mas eu gostaria de analisar o que eu chamei uma separação sobre todo esse pensamento de Jesus, porque é um pensamento só que Jesus está falando no capítulo 4. E é interessante que eu coloquei que são 3 sementes e uma candeia, né? Primeiro você vai encontrar lá, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então, quando Jesus volta a ensinar à beira-mar, nós temos a parábola do semeador. Logo de cara, Jesus já estava fazendo outras coisas e agora ele volta a ensinar à beira-mar. E a primeira parábola que ele profere é justamente a parábola do semeador. E é interessante que nós podemos dizer que é um pensamento só que Jesus tem, porque no capítulo 4, no versículo 21, ele começa assim: também lhes disse, quer dizer, Jesus ainda está naquele mesmo cenário de ensinar, Jesus ainda está ensinando. Então ele diz, Jesus volta a ensinar, depois no 4:21 ele diz, também lhes disse, e aí ele profere a parábola da candeia.
E aí no 4:26, Marcos registra, disse ainda, quer dizer, Jesus não terminou de falar. Jesus não terminou seu raciocínio. Vê como todas essas parábolas estão amarradas entre si, elas não são soltas, elas não estão desconectadas. Elas fazem parte de um grande ensinamento, de um compêndio que Jesus entrega ali. E aí, quando ele põe no 4:26, é a parábola justamente dessa que nós estamos falando, da parábola da semente que cresce escondida. E daqui a pouco, no 4:30, Marcos escreve de novo, disse mais. Então Jesus, ele volta a ensinar, também lhes disse ainda, disse mais. E nesse disse mais é a parábola do grão de mostarda. E aqui, então, eu gostaria de entrar com os irmãos e analisar justamente as 3 sementes da parábola. Tá? As 3 sementes da parábola. Primeiro, a semente do semeador, aquele que saiu a semear. Em primeiro lugar, a ênfase dessa parábola está na responsabilidade humana. A semente, ela não pode crescer, ela não vai germinar e dar seus frutos se ela não cair no solo. A semente do semeador nada mais é do que a palavra de Deus. É isso que a semente do semeador é. E a responsabilidade é minha e sua de semear esta semente. Essa semente nos foi dada no capítulo de Mateus 28, 18, a grande comissão. Salvo engano, se não for Mateus 28, 18. Mas na grande comissão que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ali Jesus abre sua mão e coloca na sua mão a semente da palavra de Deus. Essa é a missão da igreja, esse é o cerne da igreja. Esta é a missão que Jesus nos deixou, é justamente a semente do semeador, a palavra de Deus. Nós temos responsabilidades de semear essa semente. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Veja que coisa interessante. A nossa responsabilidade está em semear. Se nós olharmos a parábola do semeador, nós poderíamos olhar como a parábola do semeador incoerente. Por que incoerente? Porque num plantio, geralmente você prepara o terreno, você limpa o terreno, você retira as ervas daninhas, você prepara todo o local que você vai lançar a sua semente. Por quê? Porque você quer que ela dê fruto. Enquanto que na parábola do semeador, não há essa preocupação do semeador. Ele sai pelo caminho a semear. Ele não está preocupado aonde a semente irá cair. Ele está preocupado em semear. A responsabilidade dele é semear e não com os frutos, não com os resultados. A responsabilidade humana nessa primeira semente é justamente com o ato de fazer a vontade de Deus, é o ato de pregar a palavra de Deus, e nossa responsabilidade se restringe a isso, não com os resultados. Tanto é que o semeador, ele não está preocupado se essa semente cairá entre as pedras, se os pássaros a pegarão, né? E cada uma dessas figuras colocadas na parábola, depois Jesus vai explicar aos discípulos quais são as situações que roubam, então, a palavra de Deus do coração da pessoa. Mas a responsabilidade, novamente eu friso isso, a responsabilidade da semente, a primeira semente, a semente do semeador, é a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Até porque nós não sabemos quem são os eleitos. A nossa responsabilidade é simplesmente ser instrumento de Deus para anunciar as boas novas e não nos preocuparmos com os resultados. Então, a primeira semente, a semente do semeador, ela tem a ênfase na responsabilidade humana, tá? A segunda semente é justamente a semente que cresce em segredo. E aqui, se na primeira semente a ênfase estava na responsabilidade humana, a ênfase aqui agora recai sobre a soberania de Deus. A semente somente crescerá sob a providência de Deus. Tanto a semente da palavra de Deus quanto a semente que cresce em segredo, sendo que esta semente que cresce em segredo é o reino de Deus. Nós não sabemos como o reino de Deus cresce no coração do homem, como ele expande, como ele evolui. Isso é totalmente a soberania de Deus. É por isso que a parábola que nós lemos, ele diz que o homem dorme, o homem descansa, e ele não sabe como a semente germina. Ele só sabe que de repente a semente germinou.
é interessante porque, em um paralelo com a semente que nós devemos pregar, agora é Deus que dá o crescimento. Agora vem da parte de Deus, é a soberania de Deus, a providência de Deus, aonde a semente cai e como ela prolifera, como é que ela cresce, como o reino de Deus se estabelece no coração do homem, como esse reino de Deus transforma a vida do homem, o caráter, a vontade, o intelecto, isso nós não sabemos. Nós não temos como saber. Como é que Deus faz? Ah, Deus faz assim, ó, ele vai por aqui, ele vai libertar ali, ele vai por aí. Não é uma receita de bolo. Cada pessoa que se achega ao reino de Deus se achegou com suas próprias histórias, com seus enfoques, com seus percalços. Todas essas coisas aconteceram de formas diferentes, talvez um ou outro até de forma similar, mas mesmo assim não foi igual. Então nós não temos como dar crescimento à semente chamada reino de Deus, porque esse crescimento quem dá é Deus. Então, novamente, a sua responsabilidade é pregar a palavra. A soberania de Deus faz crescer, então, o reino de Deus no coração do homem, no coração das pessoas. A terceira semente é justamente a semente do grão de mostarda, né? E aqui eu pus uma imagem do tamanho que é o grão de mostarda. Ela não é a menor semente do mundo, mas era a menor semente que o judeu conhecia e cultivava. Era a menor semente. E ela dá um arbusto muito grande, né? Ela dá uma hortaliça, um arbusto alto, grande, volumoso, ao qual os pássaros fazem ninhos nele. E é esse tamanico aí de semente. Então essa terceira semente, o grão de mostarda, ela enfatiza muito a confiança e a dependência do homem em Deus, em sua misericórdia e sua graça. Como algo tão pequeno, desse tamanho, pode crescer do jeito que cresce. E justamente porque essa semente do grão de mostarda pode ser classificada como a menor palavra que nós temos dentro do vocabulário cristão, que é a fé. Essa semente pode ser classificada como a fé. E é interessante nós notarmos que assim como pode algo tão pequeno mudar tanto a vida de uma pessoa que outrora tinha vícios, que outrora tinha tantas e tantas problemas e mazelas estabelecidas em sua vida e de repente essa pessoa é transformada, essa pessoa dia após dia vai crescendo em graça e em misericórdia de Deus. Então, como confiar se eu desse na sua mão e virasse para você e falasse assim, olha, eu vou te dar essa semente minúscula na sua mão para que você mude então a sua vida. Essa sementinha chamada fé está na sua mão. Nós precisamos da confiança na dependência daquilo que Deus faz. Então essa semente, literalmente a semente do grão de mostarda, que também representa o reino de Deus, é a dependência, a confiança naquilo que nós chamamos de graça, que Deus faz. É da misericórdia de Deus, o seu favor imerecido. Então esta é a terceira semente. Eu gostaria de passar agora aos ensinos que Jesus nos mostra através dessas parábolas, e principalmente a parábola da semente escondida. E o primeiro deles é a providência de Deus. Queremos falar um pouco sobre a providência de Deus. A semente do reino de Deus está em nossas mãos, mas não somos responsáveis por seu crescimento. Por mais esforços que nós façamos, por mais que nós corramos e lutamos pelo reino de Deus, não somos nós os responsáveis pelo crescimento deste reino. 1 Coríntios 3,6 diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está justamente falando a igreja de Corinto que tinha um grande problema, que era um preferismo. Uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, e alguns até diziam, eu prefiro Cristo, mas não era Cristo. Era como se Cristo fosse uma terceira via entre Paulo e Apolo. E Paulo, então, ele escreve essa igreja e fala assim, o que vocês estão fazendo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Você está entendendo? Vocês não estão entendendo, não. Nem o que eu plantei, tá? Eu plantei a igreja, mas quem regou foi o Apolo, mas quem é que deu o crescimento? Foi Deus. Veja como você ter essa noção de que você não é responsável pelo crescimento, pelo sucesso do evangelho,
é colocar a glória em Deus e não em você. Porque quando você não entende que quem dá o crescimento é Deus, você pode olhar e falar assim, nossa, hein? Olha o que eu fiz. Olha, eu preguei bem. Olha a aula que eu estou dando. Eu sou bom. Sabe, sobre um orgulho no seu coração. Sobre um orgulho, mas não somos nós. Somos pecadores, homens caídos, que por misericórdia e graça Deus levantou para anunciar o reino dele. Nós também estávamos perdidos. Nós não nascemos de uma classe especial, purificada, clarificada, limpa, e esta classe homogeneizada é utilizada para levar o evangelho. Não, o Senhor resgata homens pecadores para anunciar o evangelho. Eis aqui diante de vocês um dos maiores pecadores. Então, veja que coisa interessante. Paulo, apesar de ser apóstolo, ele coloca dizendo, não. Quem deu o crescimento foi Deus. É Deus que dá o crescimento. Se Deus não enviar o crescimento, está estagnado. E isso fala muito diretamente a questão da providência divina. E hoje em dia parece que nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos saber tudo, né? A gente faz aí a nossa agenda para o ano, já tudo certinho, tudo bonitinho, porque nós queremos ter o controle. E de repente, no meio desse controle seu, o carro bate. No meio desse seu controle, a doença chega. No meio desse seu controle, o dinheiro acaba. No meio desse seu controle, os imprevistos ocorrem. Então nós precisamos confiar na providência de Deus, inclusive na igreja. Inclusive para o reino de Deus. A semente do reino de Deus, novamente, está em nossas mãos, mas o crescimento, a evolução desse reino não está em nós, está em Deus, né? Seguindo um pouco mais adiante, nós vamos falar novamente da confiança em Deus. E é interessante porque na parte da parábola da semente que cresce escondida, no versículo 26 e 27, ele diz assim, se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. Quer dizer, independentemente de você, independentemente de mim, a semente cresce. Como diz a música, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Independentemente de mim, independentemente de você, Deus faz o sol levantar. Então o homem ele tem a rotina dele, ele dorme, ele levanta, passa o dia, passa a noite, e muitas vezes ele nem está olhando para a semente. Eu acho interessante, eu acho que ninguém planta uma semente, já corre lá e fala assim, vamos que eu estou com fome. Põe um prato do lado da semente, fala, vamos que eu quero essa melancia para hoje. Ninguém espera isso. A semente ela tem um tempo de crescimento dela, ela não obedece à sua vontade, ela obedece àquilo que Deus determinou para ela. É interessante que na natureza nada cresce rápido, nada. Não há nada na natureza, que está na natureza, que cresceu rapidamente. Não há. E é interessante que esse homem, então, ele vive a rotina dele, ele dorme, ele levanta, passa o dia, passa a noite, e a semente está lá, fazendo aquilo que Deus determinou para ela. E ele nem está sabendo como é que faz, né? Hoje nós temos aí um vídeo que mostra esse crescimento da semente, mas imagine esse pensamento na época de Marcos, do Evangelho de Marcos, que ele não sabia, não tinha como saber como a semente crescia. Então, essa parábola fala justamente da confiança que o homem necessita ter em Deus, porque independentemente de qualquer coisa, a semente ela vai ser germinada, ela vai crescer, e muitas vezes nós nos preocupamos com a semente. E é por isso que muitas vezes, meus amados irmãos, essa preocupação é algo extremamente fútil. Deus não fica sem voz na humanidade, Deus não fica sem voz na história do homem. Deus não fica sem sua representação. Nós estamos aí há 21 séculos, indo daqui a pouco 22, e Deus sempre teve a sua representação. Passamos por 2 grandes guerras, diversas pragas, pestes e males sobre esse mundo, pandemias, e Deus sempre teve a sua representatividade, porque essa semente do reino de Deus, ela germina e cresce, nós não sabendo como ela cresce. E aqui é uma coisa que eu acho interessante. Todos nós deveríamos, então, pela questão da confiança em Deus,
ter esse aviso. Eu acho interessante esse aviso que diz: desculpe o transtorno, nós estamos em obra. Nós também somos igual à semente. Deus está trabalhando em nossas vidas e muitas vezes nós não sabemos como. Nós não entendemos o como Deus está trabalhando em nossa vida como uma semente que cresce em segredo. O reino de Deus está crescendo em mim, em você, e muitas vezes nós não sabemos como esse reino está crescendo. E parece que nós deveríamos ter então esse aviso que diz: desculpe os transtornos, nós estamos em obra. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, há de completá-la. Ele não diz assim: aquele que começou a obra em vós, terminou. A boa obra em você terminou. A semente brotou, nasceu. Não, ela está em obra. Aquele que começou, vai terminar. E nesse período, estamos vivendo, a semente está sendo germinada. A semente está sendo processada na terra, está crescendo, ela está às vezes sofrendo, descendo cada vez mais para depois subir. São os processos naturais de uma semente. E da mesma forma, por isso que Jesus compara sabiamente, que sabedoria, de comparar o reino de Deus que está no meu coração e no seu coração com essa semente. Nós estamos em obra. Aquele que começou a boa obra em vós. E veja que há uma promessa, há de terminá-la. Né? Então você está nesse processo de crescimento. Outra coisa que é interessante é que o reino de Deus está em construção em nós, como eu acabei de citar aqui. Mais um, e esse é extremamente interessante, é que a graça produz o que não está no coração do homem. É interessante que a terra ela não produz por si só. Você pode olhar, por mais que nós estamos aqui no Brasil, né, que dizem que se você jogar uma semente no asfalto, nasce um pé de mamão, um pé de abacate, uma bananeira, por causa do terreno fértil. Mas veja que coisa interessante. E se ninguém lançar nada? O que acontece com esse terreno? Ele fica inerte. Ele é somente um terreno. A terra não produz por si só. Alguém precisa lançar a semente no coração do homem. E aí, assim, a graça divina no coração do homem é algo incomum. Não é da natureza depravada do homem produzir graça em seu coração. Trata-se de um novo princípio proveniente de fora, quer dizer, não vem do homem. O homem não produz graça, assim como a terra não produz alimento. Ela produz se ela for lançada a semente. Se a semente não for lançada, ela não produz. Então, essa graça ela é proveniente de fora, ela é enviada do céu e implantada na alma do homem, entregue a si mesmo. Nenhum ser humano vivo jamais buscaria ao Senhor. Jamais. No entanto, ao conferir aos homens sua graça, Deus planta no coração deste homem o reino de Deus, o seu reino, a sua vontade. Nós não temos por nós mesmos, em nosso coração, a produção de graça, a produção de querer buscar a Deus, a produção de querer ter uma vida santificada. Isso nós não produzimos. Nós não produzimos. Isso vem de fora. É implantado pelo Espírito Santo em nosso coração. Deus implanta essa semente do reino de Deus, então a graça produz no coração do homem aquilo que ele não produz. A graça semeia o reino de Deus no nosso coração. E como é que essa graça é semeada? Através da pregação da palavra de Deus, do ouvir a palavra de Deus. Eu só consigo responder eficazmente ao chamado da palavra de Deus se houver um mover do Espírito Santo. Mas alguém precisa pregar. Lembra de Filipe e o eunuco, em que ele diz: entendes o que lês? E a resposta rápida do eunuco foi: como eu vou entender se não há quem pregue? Se não há quem me explique? Então a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa produção vem de fora para dentro. Nós não produzimos graça, nós recebemos graça, né? Nós não somos aptos a receber a graça nos torna aptos a recebê-la. É assim justamente o que acontece. A graça produz em nós a fé, mesmo do tamanho do grão de mostarda. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Veja como estão ligadas as parábolas. A palavra, o reino de Deus e a fé. Veja que movimento salvífico há nesse movimento das parábolas de Jesus. Olha que movimento salvífico, essa rodinha certinho, uma vai fechando na outra. Tudo isso
pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é uma coisa interessante. Novamente, a graça produz em nós a fé, mesmo do tamanho do grão de mostarda. E aqui eu coloquei uma imagem do tamanho do grão de mostarda e meio desfocado atrás, mais ou menos, o tamanho que ficaria a planta que ela produz. Então, é pela graça que nós temos fé. A fé ela é produzida em nós através da graça, através do crescimento do reino de Deus. O crescimento do reino de Deus vai fazendo que essa fé pequenininha, bem pequenininha que nós temos, ela vai crescendo. É interessante, irmãos, que se essa semente não for plantada, essa semente minúscula, chamada fé, ela vai permanecer na sua mão minúscula. Ela não vai virar a hortaliça que ela vira, o arbusto que ela vira de tamanho grande. Ela não vai virar se ela não for plantada. A fé, ela precisa ser exercitada. Não adianta dizermos que temos fé se essa fé não for exercitada. Se ela não for plantada, ela não passa de um grãozinho. Mas essa fé pode se transformar num grande arbusto se com a graça de Deus nós a exercitarmos. E isso é extremamente importante. E por fim, irmãos, concluindo aqui o nosso pensamento, é que a nossa principal tarefa consiste em semear a palavra de Deus. Sem a pregação, não há conversão. Não há como. Sem chamado, não há resposta. Deus dá o crescimento à semente que semeamos. Feito isso, podemos esperar os resultados com fé e paciência. Nós podemos esperar resultados. Devemos descansar noite e dia, deixando nas mãos do Senhor o resultado do nosso trabalho. Somente Deus pode determinar o resultado. Por mais que, mas eu gostaria tanto, mas não é você que determina o resultado, meu amado. Por mais que nós oramos pelas pessoas, por mais que nós anunciamos a palavra de Deus, essa aqui é a nossa responsabilidade. Com Deus está a providência de alcançar as pessoas. E é por isso mesmo, irmãos, que nós ouvimos testemunhos de irmãos que oraram meses a fio por um filho, por uma mãe, por um tio, por um parente, por um amigo, e muitas vezes essas pessoas acabam morrendo sem ver a frutificação, o resultado do trabalho da pregação da palavra de Deus. E isso não é algo danoso, vamos dizer assim. Às vezes nós falamos, Deus, mas eu quero ver. Isso é válido, é um desejo do nosso coração. Mas imagine você, Abraão, né? Um único filho e uma promessa, farei de você uma grande nação. Abraão não viu uma grande nação. Abraão viu um filho. E o que Israel é hoje? Uma das nações mais antigas do planeta. Se contarmos todos os israelitas que nasceram da descendência de Abraão até hoje, é uma gigantesca de uma nação. Mas Abraão viu apenas um filho. E é por isso mesmo que os resultados não são conosco. O resultado é com Deus. É Ele que dá o crescimento, é Ele que dá o resultado. A nós compete fazer apenas semear a semente que nos é dada, a semente que está na nossa mão. Embora o semeador não veja inicialmente nenhuma evidência e resultado do seu labor, e isso é muito interessante, uma pessoa que semeia, ele não sai semeando e o chão atrás dele vai ficando verde, vai levantando árvores. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Na realidade, ele não tem ideia do que vai acontecer, principalmente nessa parábola. Ele sai semeando, jogando a semente ao vento, jogando mesmo muita semente. Ele não está inicialmente, os nossos trabalhos, e isso também não é diferente na nossa vida. Inicialmente o nosso trabalho parece não ter resultado. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos a Deus, e muitas vezes nós recebemos uma resposta negativa justamente daquelas pessoas que nós estamos tentando trazer para o reino de Deus. Ou outras questões. Nós não vemos o resultado. Inicialmente não. A semente ela cai na terra, não é daqui 15 minutos, ela já está produzindo. Não é assim que funciona. Há um tempo determinado para cada semente, para cada solo. Então, embora o semeador não veja inicialmente nenhuma evidência e resultado do seu labor, a semente trabalha por si mesmo no ventre da terra. Você não precisa estar acordando de madrugada falando, vamos semente, vamos lá, vamos germinar, vamos minha filha, vamos lá. Ela trabalha por si só. A semente, ela trabalha por si só no ventre da terra.
Não é o nosso esforço, não é o jeito que a gente fique torcendo pela semente que a coisa vai acontecer. Não, a semente ela é semeada. E ela trabalha por si só no ventre da terra. A semente tem vida em si mesma, porque a palavra de Deus é a palavra do Deus vivo. Da mesma forma, a palavra de Deus ela é poderosa em si mesma. Às vezes nós pensamos, ai meu Deus, será que eu falo isso? Eu falo só esse versículo para a pessoa, num momento tão delicado aqui? Como assim? Eu só vou dar um conselhozinho? É só um versículozinho? Não tem nem 2 linhas isso aqui? O justo viverá pela fé. Ai Jesus, eu vou mandar isso para a pessoa? Não, meu amado, a palavra de Deus é viva, ela trabalha por si só. Eu acho muito interessante porque Martinho Lutero, ele a vida inteira teve medo mesmo da morte. Era um homem medieval, a morte fazia parte do seu portfólio, não que não faça parte do nosso. Mas um homem de 40 anos, no meu caso, seria um idoso na Idade Média. Já teria ido muito mais do que muitas pessoas. A natalidade, a morte de crianças era enorme. As famílias tinham muitos filhos e muitos ficavam pelo caminho. Martinho Lutero ele não conseguia entender o amor de Deus e nem tão pouco, mesmo já sendo monge, sendo professor. Ele não conseguia entender a misericórdia de Deus até o dia em que ele leu que o justo viverá pela fé. Uma frase de Romanos. O justo viverá pela fé. É uma frase. E aquilo mudou a vida de Martinho Lutero. É interessante que a vida de Agostinho de Hipona também foi mudada por uma leitura bíblica, em que dizia, não andeis em imundície, em prostituição, em uma vida devassa, os conselhos de Paulo. E aquilo mudou a vida de um homem que certa vez disse a Deus, Senhor, faz-me casto, mas essa noite não. Quer dizer, me santifica, só que hoje não. Hoje eu vou cair para a gandaia. Homens foram mudados através de uma única palavra, uma única porção da palavra de Deus. Nós não devemos subjugar o poder da semente chamada palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, penetrante, mais afiada do que a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, medula, e tudo que tiver que fazer, ela vai fazer, irmãos. Então a semente que nós temos da palavra de Deus, muitas vezes nós guardamos em nosso bolso, e falamos, eu não vou falar. E aí nós perdemos justamente o primeiro cerne, que é a responsabilidade humana, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, de anunciar o Jesus Cristo vivo, anunciar que o reino chegou. E assim que nós lançamos então veja que você já perdeu a motivação de tirar a semente do alforje e lançá-la à terra. Muitas vezes nós queremos preparar a terra, como eu já disse, nós queremos tirar as pedras, queremos arar o caminho, nós queremos terra boa para plantar, mas a grande verdade é que isso está errado. Se cair na terra boa, amém, mas não é nossa responsabilidade, a responsabilidade é lançar a semente. Então você já perde de lançar a semente toda a cadeia produtiva, toda a cadeia do crescimento do reino de Deus, a semente que nasce escondida. A semente do grão de mostarda, que também é o reino de Deus e também pode ser classificada como a fé, também não será produzida, tudo por conta de subjugar ou de achar que apenas uma porção da palavra de Deus tem poder para transformar países, irmãos, países que nós temos restrições, em que irmãos têm apenas uma pequena porção da palavra de Deus. E por anos nós ouvimos relatos de diversos missionários, que famílias inteiras, que têm apenas um pequeno versículo, e aquele versículo os alimenta por anos. Esse é o poder da palavra de Deus, da semente que está na sua mão, da semente que está nascendo aí no seu coração, crescendo, escondida, e da semente chamada a fé. Que Deus nos ajude a semear, a ser responsáveis com aquilo que Deus tem nos dado, e que possamos nos alegrar por saber que há algo crescendo no meu coração e no seu coração, que nos dá muitas sementes, chamada fé. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos porque um dia alguém semeou a tua palavra no meu coração. Um dia a tua semente encontrou um terreno difícil, chamado Silvano. E mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os pedregulhos, com todos os espinhos, com todos os pássaros tentando pegar essa semente, ela germinou. Ela cresceu.
ela rompeu, Pai, os desafios e ela ainda cresce no meu coração. Assim também, ó Pai, eu peço a Ti, ó Pai, que estas sementes lançadas aqui alcancem corações aonde elas caírem. Que o Teu amor, Pai, Tua graça, Tua misericórdia, Tua providência possa alcançar a todos quantos, ó Pai, estão de corações abertos para receber a palavra do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.